Olá, seja bem-vindo. A partir de hoje nós vamos começar a série de entrevistas com pessoas, personalidades, autoridades, políticos acerca de assuntos regionais do sul do Maranhão. São assuntos diversificados, mas é claro, sempre aí focando o cenário político da região e principalmente das cidades aqui do extremo sul do estado. Para começar essa primeira entrevista, nós estamos recebendo aqui o ex-prefeito Zequinha Coelho. Muito obrigado pela sua presença. Seu Zequinha, agradecemos muito. Seja bem-vindo. Muito bem, Luiz. Eu quero agradecer plenamente ao Jornal Momento por esse momento que me está oportunizando de levar a nossa mensagem à população dessa região e principalmente aqui do município do Estreito, que é um município que nós militamos ao longo de bastante anos, né? E esse jornal online que vocês prepararam aí, com a Janaína, que é a diretora desse jornal de crédito daqui da região, né? Para mim é extremamente importante esse dia de hoje e marca aqui o início de uma grande jornada que vai ser a jornada eleitoral desse ano de 2016, né? Portanto, fico muito feliz pelo convite que recebi e estou aqui para respondê-lo aquilo que for possível, né? Bem, só para esclarecer para quem está nos assistindo, o seu Zequinha atendeu o nosso convite, as outras pessoas e demais figuras vão comparecer aqui, as autoridades, candidatos, deixando bem claro que nós vamos estabelecer critérios, evidentemente, até respeitando a legislação eleitoral, e também deixando bem claro que aqui nós pretendemos ter um bate-papo de ideias, leve, tranquilo, verdadeiro, principalmente que traga a você a oportunidade de ter acesso a informações e que assim você possa fazer aí um julgamento, ter um juiz acerca das coisas, das questões e principalmente do seu candidato e da sua posição política nesse ano de 2016. Falando em 2016, ano de eleição, o senhor já foi candidato, já foi prefeito, já foi, enfim, conhece bem a região aqui. A pergunta que ele faça primeiro é a seguinte: Zequinha Coelho volta? Com certeza. Não volta através da minha pessoa, mas com certeza voltará através de um jovem qualificado, preparado, uma pessoa que aqui viveu a sua infância, a sua adolescência, né? O meu filho Júnior, que com certeza é pré-candidato para disputar essa eleição de 2016. O senhor conhece bem a região, o senhor é um profundo conhecedor do sertão, nós sabemos disso. O senhor anuncia a candidatura do seu filho. Por que o senhor acha que ele seria um bom prefeito para Estreito, senhor? Primeiro, eu gosto de dizer sempre assim: o Júnior tem o meu DNA, né? E eu sou um homem muito ligado às raízes sertanejas, né? E a nossa cidade aqui também não é diferente do sertão. Ela é aqui, a miscigenação maior nossa aqui é de sertanejo. Eles aqui habitaram essa povoação que se transformou nessa grande cidade e que, diga-se de passagem, que tem pelas nossas mãos uma grande contribuição. O senhor acha que a sua gestão deixou uma contribuição muito grande para Grande, uma contribuição extraordinária. Eu até te digo, contribuição de grandes obras importantes, como foram aqui o 12º Batalhão da Polícia Militar, que foi construído no nosso governo, né? O Corpo de Bombeiro, que foi construído também no nosso governo, a agência do Banco do Brasil, que foi conseguido também no nosso governo, o INSS, que atende uma população enorme, não apenas do município, mas da região, foi conquistada pelas essas mãos que lhe fala nessa tarde, assim sendo a Caixa Econômica Federal e tantas outras obras, como por exemplo, quadra da Praça da Vila São Francisco, escolas, várias escolas na zona rural, que foram construídas com recursos próprios do município. Foi um melhoramento extraordinário. E o estádio de futebol, com iluminado, com arquibancada, foram todos, nós trouxemos, e bastante asfalto para a Vila São Francisco, para o Planalto, para tantas outras áreas da cidade. Então, Zequinha, não dá para a gente fugir dessa pergunta. Obras.
estão sendo entregues. Eu acho que a população tem ficado muito satisfeita nesse sentido. Casas populares, ruas, asfalto, bloqueteamento, postos de saúde, escolas, são obras da gestão do prefeito. Alguns dizem que não, dizem que são obras federais, estaduais, convênios. Alguns até dizem que são obras ainda remanescentes da sua gestão. Eu pergunto, o que tem de verdade nisso? Olha, muito asfalto que o Cícero fez logo na entrada dele no governo foram contratos e convênios que nós já tínhamos assinado e que o dinheiro já estava em conta. E foi repassado a ele através da transição de governo que nós fizemos. Então, ele já entrou fazendo algumas obras que eu até aplaudo pela atitude rápida de que ele fez, executou. Essas obras nós temos que aplaudir. Mas, na verdade, o dinheiro já estava em caixa, na conta da prefeitura para fazer algumas obras dessas. E as obras que ele executou com recurso próprio, eu não tenho aqui uma informação 100% oficial, mas eu acho que a única, pelo menos que eu vi a placa, foi da iluminação dessa avenida, né? Parece-me que conveniou com o Estado uma parte e a Prefeitura complementou outra parte. As casas populares, que eu acho que são 1.000 casas, né? São 2 conjuntos habitacionais de 500 casas. Isso aí foi uma conquista nossa, suando, lutando, trabalhando, e deixamos isso aí já com as empresas contratadas para executar essa obra. Vamos esclarecer, o senhor está dizendo que as casas populares que vão ser entregues ainda, que já foram entregues, sorteadas, entregues as chaves, endereços, e ainda serão entregues, ela é remanescente da sua gestão? Não tenha dúvida disso, é tanto que o conjuntos habitacionais lá não leva o meu nome, e não foi nem eu que quis botar o nome lá não. Por as empresas que contratamos para realizar essa obra, que colocaram o meu nome desde o contrato com a Caixa Econômica. E o outro conjunto é o nome do meu pai. Então, para qualquer pessoa, pode ver que o Cícero não seria tão bondoso comigo para botar meu nome e o nome do meu pai em 2 obras das mais importantes que foram conquistadas aqui para pessoas que não tinham um teto para ficar com sua família protegida, não é? Então, essas obras somos nossas. Olha, eu não sei... Aqui existe uma obra que é interessante se falar nela, que foi construída pelo meu governo e foi a empresa do Cícero, a Aliança, que construiu. É uma casa de recuperação de menores infratores, que está ali do lado do parque de exposição, que foi obra nossa. Nós deixamos ali todo o recurso que nós tínhamos aplicado uma parte, a outra parte foi o próprio Cícero que pagou a empresa e foi passado também na transição. Foi uma obra que eu conquistei, o parque de exposição. Implementaram, fizeram algo mais, e é justo, porque se eu tivesse feito tudo, não precisava da reconstrução do Cícero, do governo da reconstrução, que estariam tudo construído, né? Lá está um matagal, eu olho aquela obra lá e me entristece, né? Um governo empreendedor e que deixa uma casa daquela ali, de recuperação de menores, de pessoas que precisam, o olho do poder público, e ali está dentro do matagal, sem uso. Há 4 anos ficou, no finalzinho do nosso governo foi concluída a obra. Se eu não salvo engano, foi no mês de novembro. A casa que o senhor está afirmando é aquela que havia até um convênio com o Ministério Público para internar... Ministério Público, justamente. Okay. Foi um recurso de multa de trabalho, não é? Da Justiça do Trabalho, através do Ministério Público Federal, direcionado aquilo ali. E estamos aqui com 4 anos praticamente do governo do Cícero e nada foi feito por aquilo ali. Por que o senhor acredita nisso? Por que o senhor acha que ainda não foi? Porque lá gasta dinheiro. O Cícero não faz obra que é para gastar, para investir. Ele quer obra que tenha retorno, não é? Então é isso aí que é o problema. Outra obra fundamental, importante, é o aterro sanitário. O aterro sanitário está lá do jeito que nós deixamos, correto? Mas me parece, eu vou logo mais profundo, me parece porque no meu governo, todo dia tinha um promotor na prefeitura que tinha que funcionar aquilo, porque tinha um prazo para que não tivesse mais lixão. Mas tu sabe por que é que não funciona? É porque para funcionar aquele aterro,
além da coleta de lixo na cidade, essa estrutura toda, tem que gastar mais um volume bom de recurso lá para manter aquele aterro sanitário. E é referência ao município. E é o município que é o responsável por aquilo ali, certo? Então há até leis federais que estabeleceram normas e regras para que fossem data X, não é? Os aterros sanitários tinham que estar prontos para ser usados, não é? E me preocupa, esse matadouro público municipal, o abatedouro de gado aqui, nós fizemos uma mini reforma nele no ano de 2011, não é? Coisa pouca, porque a nossa intenção é tirá-lo dali de dentro da cidade praticamente e levar para um local mais distante, não é? Para esse abate de animais. E na minha época, da minha gestão, o promotor todo dia estava em cima. Inclusive eu respondo à ação civil pública por conta desse matador, não é? E aí o CIS está terminando 4 anos, o matador está do mesmo jeito, né? E agora está servindo de referência. Está vindo o gado de Carolina ser abatido desse mesmo matador, sem modificar uma serra para abrir um boi. Está do mesmo jeitinho que está lá. Os currais do mesmo jeito. O local que os restos dos animais são depositados do mesmo jeito. Lá não mudou uma vírgula. Então eu não entendo que manuseio foi feito, mas é nessa situação. As obras que de fato foram transferidas para o Cícero aqui e que ele inaugurou, obra do governo federal são muitas, obra do governo do estado são bastante que ele fez aqui, isso nós reconhecemos, são grandes obras, são boas, a população gosta, a cidade está bonita, está limpa, né? Isso o senhor reconhece? Reconheço, a cidade está limpa, decente, bonita, né? Isso a gente reconhece. Agora, o ponto-chave é a cidade limpa e o povo pobre. Essa aqui é a verdade, né? Distribuição de renda aqui zerou, tá? Então essas casas populares eu acho que vai também ajudar a muita gente que adquiriram ela através desse grande projeto nosso com o governo federal, Caixa Econômica, para colocá-lo lá de baixo. Quando o senhor se refere a obras que são remanescentes do seu governo, o senhor coloca alguma questão de asfalto. A quadra da Vila São Francisco, salvo engano, também já estava em fase final. Fase final. Exato. Bem, o estádio de futebol. O estádio. Que iluminação, arquibancada, tudo foram alambrado, foi reconstruído. Okay. A pergunta que ele faz é a seguinte, Sr. Zequinha. Diante a essas obras, focando agora para o senhor, o senhor teve uma dificuldade com o governo do estado na época para angariar esses recursos? O senhor acha que o Cícero teve mais sorte em relação a isso, principalmente no último ano do governo da governadora Rosana Sarney? Não tenho dúvida disso. Olha, o meu governo, a minha gestão foi bastante tumultuada. Primeiro, o meu governador, que nós tínhamos um grande compromisso com esse município, era o governador Jackson Lago, que foi cassado o mandato do governador injustamente. Quando o governador Jackson foi cassado, nós tínhamos aqui nas contas da prefeitura 5 milhões para que a gente fizesse várias obras aqui que estavam estabelecidas. A governadora Rosiana, quando entrou, isso todo mundo sabe disso, tem esse conhecimento, que pegaram esse dinheiro de volta, fizeram o banco estornar, pegaram de volta, pegaram o dinheiro e levaram de volta, né? Isso que nós já vínhamos cambaleando de uma ação do Zeca Pereira, 1 ano e meio. Aí vem o afastamento do nosso governador, a cassação do mandato. Então é uma série de fatores. Teve a Câmara também. A Câmara, que foram cassados os 9 vereadores, e aí foi colocado os 9 suplentes. Tudo isso não deixa. O senhor acha que se o senhor fosse prefeito, na condição que o atual prefeito no primeiro ano de governo, onde ele assumiu e teve o apoio da governadora, o senhor conseguiria ter feito mais? Olha, eu não digo que tivesse feito mais, porque a gente foca muito na questão sociedade, na questão gente, pessoas, não é? Mas eu acredito que a gente tinha conseguido fazer também, porque era um momento bom que o Brasil estava vivendo, que o Maranhão estava vivendo, não é? E a receita gerada pela venda da energia elétrica ali da nossa hidrelétrica do Estreito
construída pelo CERT. Isso rende hoje mais da metade, só o imposto pago do ICMS daqui hoje é mais da metade do que todo o recurso que nós tínhamos até 2012. Recurso, arrecadação municipal, recursos de transferências da União do Estado. Hoje o ICMS é mais da metade do que nós recebíamos lá. Portanto, eu acho que chegamos a esse momento. O Estreito hoje está uma cidade autossuficiente. Ela não precisa hoje de estar se agachando, se apequenando diante de governo federal e estadual, porque ela tem essa receita própria que é capaz de alavancar obras e obras, né? Isso. Você acha que foi feito um marketing, na sua visão, acerca dessas obras que não são oriundas dos recursos municipais, em detrimento do prefeito atual? Ou seja, não é que ele não tenha mérito, é que o recurso não é daqui e é inaugurado como se fosse daqui. É isso que o senhor quer dizer? É verdade, quer dizer, ele teve essa oportunidade de ter muitos recursos de fora, né? Do governo federal e do governo estadual. E essa receita local, e ela cresceu, ela saiu de 300 mil reais por mês para 3 milhões, quer dizer, é diferente, né? Tu ter 300 mil reais por mês de uma fonte de recursos e tu passa a ter 3 milhões nessa fonte, né? Então é um negócio aí extraordinário. Qualquer prefeito quer ter hoje. Qualquer prefeito trabalha bem, né? E aqui eu queria ver as placas que foram, as obras que foram construídas com esse recurso. Que até agora não disse ainda qual foi delas. Quer dizer, o recurso municipal, na sua visão? Não, está sendo aí, eu não sei qual o caminho, mas, né, o que a gente tem feito, tem visto é isso aí. O senhor tocou num assunto importante, Zequinha. Já a gente vai sair desse parâmetro e nós vamos falar de oposição e de política. Mas antes disso eu quero tocar em dois pontos importantíssimos. O primeiro deles é acerca das pessoas. O senhor falou que as pessoas, gente, funcionários públicos, têm um carinho muito grande pelo senhor. Na sua gestão, a gente ouve falar nas ruas, todo mundo corrobora dessa tese, que o senhor valorizava muitos funcionários acerca dos rendimentos daqueles que trabalhavam de fato. Como é que o senhor conseguia, diante a uma dificuldade que o senhor acabou de dizer que havia no caixa da prefeitura, gratificar essas pessoas? E, além do dinheiro, eu pergunto, na sua opinião, o que falta para eles serem mais valorizados, senhor Zequinha? O que falta é justamente a vontade pessoal de quem está na gestão, né? Esse pessoal que, na nossa gestão, de fato, fizemos algo bom para eles. E que a nossa expectativa futura é que entre alguém no ano de 2017 que olhe essas pessoas, porque não adianta. Houve até, eu vou comentar aqui, uma pessoa que, conversando aqui numa povoação, num assentamento desse aí, a pessoa falou que o Cícero disse que eu tinha deixado a cidade acabada. E a pessoa respondeu imediatamente, disse, olha, Paulo, Zequinha pode até ter deixado a cidade da maneira que você falou, mas que ele deixou o povo que você está matando. Eu respondo assim, eu acho... O sertão, o senhor tem um carinho muito grande. Não tenha dúvida, até porque o sertanejo é igual a mim, eu trato ele de igual para igual. Eu não sou um homem ganancioso, eu não sou um homem que pensa em fortuna. O senhor é um homem rico? Não, eu sou um homem pobre, mas um pobre que vivo, né? A prefeitura lhe rendeu riquezas? Não, nada. Ela não me rendeu nada. Eu até digo assim, eu sempre fui um homem pobre, mas nasci em 1954 tomando café com açúcar. Os outros tomavam com rapadura. Eu tomava com açúcar. Eu não sou um homem aqui, nunca fui abraçado aqui nas minhas carreiras políticas por a elite da cidade. A elite sempre foi contra mim. Sempre foi contra mim, justamente pela minha origem. Ser uma origem sertaneja e de família que não é pobre, mas não é nobre, em termo financeiro, não é? Mas nós somos nobres nas nossas ações, não é? E assim sendo, a elite estreitense, ela nunca me aplaudiu, certo? Sempre procuraram. Agora não, agora o quadro mudou, não é? Porque eu vejo que essa classe que a gente considera a elite, ela também está focada, porque aqui o comércio está fechando as portas, porque o dinheiro da prefeitura não circula na cidade. Eu não sei para onde é que está indo, mas que ele não está circulando aqui na cidade, né?
Então eu vejo que nós tem que valorizar o material humano, o ser humano em primeiro lugar. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Ok. Seu Zequinha, nós temos muitas perguntas, não vai dar para a gente fazer evidentemente tudo isso numa entrevista, nós vamos ter uma segunda oportunidade nesse sentido. Sem dúvida. Mas assim, eu tenho uma particularidade interessante acerca da sua gestão, e que eu tive uma experiência, aliás, eu já conversando com algumas pessoas, não nasci em Estreito, vim morar aqui, mas eu tive esse contato e essa oportunidade que talvez até me deu uma chance maior, por não ser daqui, de tentar entender a história com uma visão externa. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor, quando prefeito, hoje nós sabemos que o senhor responde alguns processos acerca dessa questão do seu mandato. O senhor não tem problema nenhum em falar nisso, o senhor é muito objetivo. Ok. Eu lhe pergunto, isso é uma consequência exatamente do senhor ter transposto algumas regras para beneficiar as pessoas? Isso é consequência de uma perseguição, talvez, do Poder Judiciário e Ministério Público, ou é uma consequência de uma má gestão? O que o senhor acha que isso... Por que o senhor tem essa consequência? A consequência é justamente de ter querido ou de querer ajudar as pessoas que eu entendo que devem ser ajudadas, né? Isso é essa consequência. E a maioria dessas ações judiciais contra mim, elas foram direcionadas justamente pelo atual governo, né? Porque se houve, de fato, o que acontece com qualquer gestor, a falta de apresentação de alguns documentos em algumas prestações de conta, isso não seria o fato para que você agisse com uma ação judicial. Bastava procurar, né? Como eu me coloquei à disposição na transição de governo, que foi isso que fez maior a gestão do CIS, foi uma transição republicana que nós fizemos a ele, que aqui no Estreito nunca tinha acontecido. O prefeito saía de lá e jogava a chave da prefeitura e mandava alguém entregar. Nós entregamos o governo, a equipe que foi nomeada por ele, para que a gente pudesse entregar o município sem a menor dúvida. Agora, a primeira coisa que faz essas ações judiciais é justamente para querer te travar, né? Então, nós vamos procurar o máximo para deixar esse cidadão inelegível, que é para que nós não temos que combater, né? Mas, infelizmente, nós temos saída. O senhor disse agora que o senhor teve um governo de transição. Esse governo de transição que o senhor teve, quando assumiu a atual gestão, inclusive existem matérias na internet acerca disso, a afirmação deles é que encontraram diversas irregularidades e o caixa da prefeitura praticamente zerado. O que o senhor tem a falar sobre isso? O dia a dia da prefeitura, eu posso dizer a você que está zerado. Agora, as contas, principalmente de educação e saúde, entraram os recursos todos no dia 31 de janeiro, de dezembro, e que ficaram em contas esse recurso, que era oriundo do mês de dezembro, e que só foi entrado na noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º. No dia 1º eu não era mais prefeito. Então ficou bastante recurso nas contas do município, principalmente educação e saúde. Okay. Seu Zequinha, qual é a sua, pessoalmente, qual é a sua visão acerca da questão da oposição hoje em Estreito? A oposição, simplesmente, durante esse tempo todo da gestão Cícero Neco, ela simplesmente parece que não funcionou, ou se funcionou, poucas pessoas viram. Quando eu digo isso, eu justifico